Estamos ao vivo em mais um podcast da Manancial Podcast. Cara, que oportunidade incrível, que se no bastidor a resenha já tá nesse nível, eu fico imaginando agora o que esse cara vai entregar para vocês, e eu acredito muito em pessoas que estão nessa terra com uma missão muito definida. É o que eu acho do Renan Santana. Falei certo? Conhecido como Tio Renan. Ele é um cara especializado em corte infantil, mas muito mais do que isso. Especializado em trabalhar com crianças neurodivergentes. Muito bem-vindo. Eu sei que a resenha é todo meu, muito bom. Como você já disse, os bastidores já entregou muita coisa aqui que a gente nem esperava. Não sei como chegou aqui, eles vão descobrir essa história, mas é um propósito, é uma missão. Deus sabe todas as coisas. Vamos lá. Vamos que vamos. Eu quero saber de você o seguinte: primeiro, que você já é barbeiro há 18 anos. Há 18 anos. Como é que você começou como barbeiro pra dentro dessa área? Tintim por tintim, sem economizar? Sim. Vamos lá. Eu sou o filho mais velho de uma família de 5 filhos. O meu pai é barbeiro, a minha mãe é cabeleireira da área da beleza. Todos os meus irmãos são profissionais da área da beleza. Legal. E aí, no ano, não lembro o ano, mas eu tinha entre 10, quase completando 11 anos de idade. É natural que quando você está estudando, apareça cursos ali para você completar a grade curricular. E na minha época tinha aquela questão de montagem e manutenção de micro. Não sei se vocês lembram. E aí iam escolas profissionais lá oferecer esses cursos, e eu pedi pro meu pai. Falei, pai, eu queria fazer um curso profissionalizante, ou de inglês, ou de manutenção e montagem de micro. E ele falou assim, Renan, por que você não faz de barbeiro? E aí ele já cortava cabelo. E eu falei, pá, tá bom, eu só queria completar alguma coisa do meu dia. E ele me colocou numa Caju, que lá em São Paulo, não sei se aqui no Rio tinha Caju, mas lá em São Paulo é chamada Casa da Juventude. E hoje não existe mais, tal, mas na época era Casa da Juventude, onde tinha cursos pedagógicos que profissionalizava adolescentes e infanto-juvenil e tudo mais. E fiz o curso de cabeleireiro. Iniciei o curso de cabeleireiro. Só que dentro desse curso só tinha mulheres e eu era o único homem. Homem, né? Criança. E eu me senti um pouco deslocado. Porém, eu gostei, sabe? De encostar ali em cabelo e tudo mais. E aí meu pai me tirou de lá e colocou num curso de cabeleireiro um pouco mais voltado para a área masculina. Ele já era professor nessa escola e eu comecei a fazer o curso. Quando eu comecei a fazer o curso, ele foi para um salão profissional. Ele fez o curso, virou professor, e nessa transição que ele virou professor, eu comecei a fazer o curso. Aí ele foi para um salão profissional que era no andar de baixo, e eu terminei meu curso. Terminei meu curso, fui trabalhar com ele nesse salão. E aí começou a nossa trajetória. Maravilha. Ali tu já fez o curso e era bacana porque nessa época realmente tinha muito... Era muito... que hoje eu sinto uma falta dos cursos técnicos, né? Vamos supor, às vezes você não tem uma formação, uma graduação, uma pós, mas você tecnicamente quer uma mão de obra. Hoje a mão de obra técnica faz muita escassa, falta, né? No país. Quem tem mão de obra técnica, né, não fica desempregado. Não fica. Né? E bacana teu pai ter tido esse insight, e só não sabia que a família toda era ali da área. A família toda, então. Mas nos bastidores, o meu pai me colocou já com uma intenção de ele, pô, meu filho já pode começar a ajudar nas contas de casa, o que realmente acontecia. A gente vem de uma comunidade, de uma família, não passamos fome, mas de uma realidade... Para uma família de 5 filhos, é uma realidade difícil. Teve uma época que meu pai ganhava, trabalhando em empresa, ele ganhava seus R$500 salário mínimo e tinha que manter uma família de 7 pessoas. Essa conta não bate ainda. Eu não sei como ele fazia, né? A gente sabe que Deus nos sustenta, mas é loucura. E aí a gente conseguiu ali a partir dos 11, 12 anos, já conseguiu ajudar meus pais, né? Com os cortes de cabelo. Tinha época que eu fazia 14, 15, 16 cortes no fundo de quintal de casa. Eram cortes mais simples, não tinha degradê como hoje, eram cortes mais sociais, ou quem era negrão já raspava todo o cabelo e fazia uns esquinhos e tudo mais. Então a gente conseguia já ajudar a minha família, e isso trouxe o meu primeiro amor à profissão. Primeiro foi ali pela condição financeira. Eu falei, pô, caraca, eu já consegui ir pra escola comprar meu cachorro quente, minha Coca-Cola, e eu já era considerado rei na escola, né? Estudava em comunidade. Se 2, 3 vezes por semana você conseguir ir na cantina e não comer da merenda e gastar na cantina, o pessoal vai te olhar e falar, caraca, aquele neguinho ali tá cheio da bufunfinada. Era trabalho já. Já era trabalho. Agora, gente, antes de eu entrar dentro dessa história que ele trabalha com criança e tudo, eu preciso falar e repetir pra você que não acredita no poder das conexões.
eu falo muito que articulação, conexão é chave de acesso. Conexão nos coloca à mesa com pessoas. Esse cara tem uma história incrível, uma missão incrível. E eu quero que ele conte como é que ele veio parar aqui no Move. Acredite em conexões, acredite em pessoas, porque pessoas te colocam em mesas que currículo, dinheiro não vão te colocar. Talvez se eu tentasse fazer um contato lá com a equipe dele de São Paulo, para ele estar aqui no Move, talvez fosse muito mais difícil. Talvez não conseguisse, talvez eu tivesse que primeiro ter que levantar uma passagem aérea, que lógico é o certo, né? Como é que ele tem o trabalho dele. Talvez eu tivesse que ver equipe para vir, tô com o videomaker aqui, o cara veio todo... Mas ele tá aqui hoje. Conta essa história. Através do poder do network. Eu já fiquei sabendo que você é a rainha do network. Então vamos lá. Eu tava com a vinda, com a minha passagem pra cá pronta. Tava com uma lista de atendimentos para essa semana preenchida. E eu sabia que no meio desses atendimentos teria algumas desistências, muito por conta das crianças que entram em crises, ou de pais que acreditam no momento e depois desacreditam e desmarquem, né? E eu falei com o meu videomaker, eu falei, cara, se tiver a oportunidade de preencher as lacunas de espaço que a gente tem no Rio de Janeiro com outros compromissos, eu vou querer. Eu não vim aqui a turismo, né? A gente veio a trabalho. E aí, no meio de tudo isso, a minha assessoria mandou mensagem, Renan, tem um tal de Humberto aqui que quer fazer curso com você, e ele é aí do Rio. Eu falei, pô, manda o contato dele pra mim. E aí ela falou, pera aí, Renan, parece que não é curso não. Ele preencheu uma lista de espera, acho que algum conteúdo meu entregou pra ele. Ele entrou no meu perfil, entrou na lista de espera e cadastrou pra curso. Ele também não sabia o que ele tinha feito, né? E aí a minha assessoria me passou e eu falei, pô, Humberto, você falou que abriu curso, tudo mais. Ele, não, pô, é podcast. Eu falei, cara, eu vou ter um tempinho sim. E aí consegui entrar nessa agenda aí, encaixar. Não pesquisei qual era o podcast, não pesquisei pessoas. A única coisa que eu fiz foi falar com o meu videomaker. Falei, cara, eu só vou em podcast, eu só quero acessar lugares que tenham propósito. Se eu souber que é um lugar onde eu vou contar a minha história em vão, eu prefiro não contar, né? Porque a gente sabe o quanto é desgastante empregar energia em algum lugar onde não vai mudar a vida de ninguém. Então é por isso que eu tô aqui. E se Deus preparou todo esse encontro, não é à toa. É para quem tá em casa poder saber da minha história, um pouco da sua história e entender que network muda vidas. Eita, coisa linda. Você começou, se formou, fez o curso ali pelo direcionamento do seu pai. Começa a cortar cabelo, começa a ganhar seu dinheiro, começa a ver, cara, isso aqui dá pra eu, né? Mais até do que depois comer um cachorro-quente, ajudar na sua casa. Quando foi que você começou a entender que você poderia ir para esse braço aí dentro da barbearia, que é trabalhar com crianças, primeiramente? Isso, exatamente. Você trouxe um bom ponto. Eu não sentei e parei e escrevi no caderno, vou atender crianças neurodivergentes. Não. Como eu comecei muito novo na profissão, é normal você chegar num salão profissional e você frequenta o salão, os rapazes aqui frequentam o salão. Se você chega num salão e tem uma criança de 11 anos que fala que corta cabelo, você fica com o pé atrás, fala, tá, ele vai cortar o meu cabelo, mas quem que vai repassar? Quem que vai... Então foi acontecendo isso. O meu pai, ele foi o meu braço direito ali, foi o meu principal mentor e é até hoje. E toda vez que chegava um cliente que ele não conseguia atender, ele falava, Renan, atende ele aí. Chegava num cliente e falava, pô, rapaz, meu filho tá aqui, ele vai fazer esse atendimento, profissional de primeira linha, e ele desse jeitão, com essa energia. E o cliente sentava e quando eu colocava a capa, eu aparecia pequenininho, francesinho, pesando 50 quilos. Já era, eu tava com a capa, meu pai já tinha feito a ponte. E aí, quando eu não tinha clientes, alguns clientes dele iam com as crianças no salão. E aí, enquanto ele tava cortando, eu tava dando atenção às crianças. Desde muito pequeno, eu já tive uma conexão muito grande com as crianças. Então foi uma questão de energia. Uma questão de energia que sempre aconteceu comigo. E aí, conversando com as crianças, eu falava, pô, vou tentar cortar o cabelo dele. Posso, pai? Pode. Cortei e deu certo. Cortei outro, deu certo. Cortei outro, deu certo. Até que começou a chegar as crianças com resistência a corte. Não vou cortar o cabelo dele, não, porque ele não gosta muito de cortar, você vai me acompanhar. Pai, posso tentar? Pode. Então, no início da minha carreira, o atendimento a crianças foi para preencher a lista de clientes. Eu não tinha clientes, eu precisava cortar cabelo, eu via ali uma oportunidade e começava a fazer do meu jeitinho, de uma forma bem adaptativa, que eu sei que hoje é muito importante para criança. E foi crescendo a lista de atendimento infantil. E aí eu fui pegando o que dava certo e melhorando, pegava o que dava errado e excluía, e fui
E foi assim, crescendo a minha lista de atendimento até chegar a primeira criança neurodivergente. Bacana. Eu até quero te perguntar sobre as crianças mesmas. O que você pode trazer de aprendizado independente da criança? Porque eu acredito que você... eu acho que nem todo mundo quer cortar o cabelo de criança. Exatamente. Né? Até muito por isso, independente da criança, não fica quieta na cadeira, às vezes chora, não quer cortar, mexe muito, né? Mexe muito. Mas o que você aprendia já ali com independente da criança lá atrás? Lá atrás, tá. Sem mesmo uma metodologia muito clara, eu entendi uma coisa. A criança em si, ela... estar submetida a uma atividade de corte de cabelo é muito similar, muito parecida com ir ao médico, fazer uma atividade de obrigatoriedade, como fazer uma lição de casa. É você falar para a criança que ela vai ficar 1 hora, 40 minutos sentada olhando para o espelho, com uma capa enforcando o pescoço dela, porque é essa a sensação dela, de enforcamento. Quietinha, olhando com materiais que pode esquentar, que pode cortar, que pode machucar. Então... desmistificar tudo isso para a criança foi a solução dos meus atendimentos, mesmo sem saber da metodologia. Então, quando você se põe ali ao lado da criança, às vezes com um uniforme de barbeiro, com uma capa, com alguma coisa, traz muita similaridade a um hospital. Quando você coloca a criança sentada num banco, vem alguém de jaleco, em volta, numa altura maior que ela, e vai acontecer alguma coisa ruim. Dificilmente uma criança em ambientes desses vai acontecer coisa boa. Então, eu trouxe coisas boas para o atendimento infantil. E aí eu nadei rumo à maré contrária do que os profissionais faziam. Verdade. Quando a gente fala sobre atendimento infantil, o profissional corre e fala, não, tá maluco, vou atender criança não. Porque a criança não para, Mas não, eu entendi que a criança não parava. Eu peguei essa energia da criança e usei de volta pra ela. Falei, ele não quer parar, tá? Então eu vou fazer um atendimento sem parar também. Pronto, funcionou. E é o que tem dado certo até hoje. Maravilha. Quando é que tu virou a chave pra você que você falou o seguinte, eu vou por esse caminho? Tô vendo aqui como você mesmo já trouxe, vou nadar contra a maré, porque são poucos os que querem nadar contra a maré, porque existe coragem, parabéns já, Deus tá? abençoe, muito obrigado. Parabéns por isso. As pessoas preferem o que já é fácil, o que tá todo mundo, né, fazendo ali, o que é unânime, né? Isso aqui tá todo mundo indo por esse lado, você foi pelo um lado contrário, que talvez ali atrás quem estivesse te acompanhando podia achar que não ia dar muito certo ou não tivesse futuro. Mas quando foi que instalou para você e falou, cara, isso aqui é um caminho? Foi em um atendimento que a mãe me mandou mensagem e falou assim, Renan, eu fiquei sabendo do seu trabalho aqui na cidade e eu, através de uma caixinha de perguntas, porque o meu filho no atendimento anterior, ele fez tanta força a indicação de segurar do barbeiro que estourou os vasos sanguíneos em volta do olho, os mini vasos sanguíneos que tem na nossa pele, em volta dos olhos, do pescoço e algumas regiões do corpo. E eu não quero nunca mais que meu filho passe por uma experiência traumática dessa. Abri uma caixinha de perguntas e 5 mães aqui da cidade indicaram o seu trabalho. Mas eu queria te avisar, porque aconteceu isso, e eu não queria que fosse dessa maneira. Você consegue? Você aceita esse desafio? Ela falou dessa forma. E aí, mesmo sem saber muito o que aconteceria, eu falei, tendo crianças que não deixam cortar, vou aceitar o desafio. Aceitei o desafio. E aí foi a primeira vez que antes de eu fazer o atendimento, eu sabia o que poderia acontecer. Eu me preparei para uma abordagem. E eu digo em todos os meus vídeos que a abordagem é a principal coisa, até mesmo do que o corte. Às vezes a gente fica ali com a criança 2, 3 horas, 1h40, 2 horas de abordagem e o corte é 20 minutos. E eu preparei a abordagem. Cheguei, fiz uma entrevista com a criança, né? Sabia algumas coisas da criança. Mas antes dele entrar na barbearia, eu falei, mãe, eu posso dar uma volta com seu filho? Aí ela autorizou. Aí ela ficou na barbearia e eu dei uma volta no centro comercial, lá onde eu trabalho, e tinha uma doceria. Fui conversando com ele, peguei na mão dele, me conectei com ele. Pô, Henry, o nome dele. Pô, Henry, que bacana, cara. Você veio visitar o tio? Não falei nada sobre corte de cabelo, nada. Você veio visitar o tio? Eu quero te levar num lugar. Levei ele na doceria, peguei o doce favorito dele, comprei. Na volta vim conversando com ele sobre heróis, com uma intencionalidade já da capa. E cara, que herói você mais gosta? Ele, tio, eu gosto do Homem-Aranha. Falei, eu tenho a capa do Homem-Aranha. Mas eu não falei em capa. Falei, e eu tenho o poder de te transformar no Homem-Aranha, você aceita? Aí ele já... Claro, então a gente vai voltar lá pra casa do tio, tá? Pro salão do tio, e você vai virar um Homem-Aranha. Combinado? Você vai subir numa cadeira, vai ser muito legal. E com essa energia que eu tô te contando. E ele, tá bom. Quando eu voltei pra barbearia,
A mãe dele nem acreditou, que ele nem olhou pra ela, já subiu na cadeira, sentou, colocou a capa e ali eu comecei meu atendimento. Foi um atendimento onde a gente fez a parte da máquina, a parte da tesoura, usei navalha e fiz uma risquinha nele aqui e aí eu terminei o corte. Pra mim era mais um atendimento comum. Quando eu tô limpando a criança aqui, eu olhei pra trás, a mãe em prantos, a mãe chorando. Foi quando deu esse estralo, que eu falei, pô, o que eu fiz aqui não foi normal. O que aconteceu aqui agora não é algo normal. A mãe tava em pranto, chorando muito, me abraçou, me agradeceu, me recomendou lá no Instagram dela. E depois veio mais outra mãe, e depois eu vi mais outra mãe. Então foi nesse estado desse atendimento que me trouxe esse anseio. Eu falei, pô, vou talvez ter algo diferente aqui no meu atendimento, que vale a pena insistir. E foi através desse atendimento que trouxe a chavinha. Embora eu já tivesse atendido algumas outras crianças que eram autistas, eram neurodivergentes, mas que não davam trabalho, sabe? Tinha uma resistência ali, com o cabelo, sensibilidade. Mas o caso do Henry foi o primeiro caso que eu me preparei na abordagem. Quando foi que você começou a colocar, que inclusive está lá no teu posicionamento, você fala, especialista em atendimento. Quando você falou, cara, eu já sou um especialista nisso. Vamos lá. Eu sempre gerei conteúdo, mas em 2017 eu tinha comprado a barbearia e eu falei, eu vou gerar um conteúdo voltado a trazer clientes, que é o normal de qualquer comércio. Eu gerava todo tipo de conteúdo, conteúdo cômico, conteúdo de dia a dia, conteúdo de propaganda ali de corte, conteúdo da agenda, conteúdo de bobeirinha, conteúdo de fofoca, como a gente tá num centro comercial ali, acontecia as brigas, acontecia roubo, o pessoal passava correndo, e eu gerava esse conteúdo. Só que eu não tinha uma intencionalidade, eu não tinha um caminho, um rumo, sabe? E conteúdo infantil também, de atendimento infantil. E aí a Adriele, que ela foi minha assessora por um tempo, ela me mandou uma mensagem, esposa de um cliente meu. Renan, essa mensagem tá muito clara no meu Instagram, guardo ela com o maior carinho. Falou, Renan, você tá deixando dinheiro na mesa. Aí eu falei, comentou no atendimento infantil, no story de atendimento infantil. Eu falei, Adriele, não entendi. Ela, cara, você é muito bom no que você faz. Eu te acompanho há meses e você não vende isso na internet, cara. Eu falei, como assim, Adri? Ela, vamos fazer uma chamada pra eu te explicar. Ela é social media, né? Ela falou, eu vejo que você gera conteúdo de tudo, só que você precisa gerar conteúdo do que você é melhor. No que você é melhor? E eu parei e falei, cara, é verdade. Eu sou bom em atender crianças. Ela, então vou te ajudar nisso, sem custo. Falei, sério? Ela, sério, a gente vai mudar agora a bio do seu Instagram e o seu arroba. Esse arroba de o Renan Barbeiro era o arroba da minha barbearia, era Barbearia Docs. Ela falou assim, primeiramente de tudo, é mais fácil viralizar o profissional, tipo, entregar o conteúdo do profissional do que o do comércio. Então é muito difícil é mais fácil a Elisete viralizar do que o podcast em si, porque pessoas se conectam com pessoas. E ela já me trouxe esse primeiro insight. E aí nesse dia ela trocou meu arroba lá. Falou, ô Renan Barbeiro, especialista em atendimento infantil. Então a especialidade foi na experiência. Não foi um curso que me deu essa especialidade, não foi em uma formação acadêmica, foi na experiência que eu já tinha. E a partir desse momento eu comecei a gerar conteúdo específico infantil. Não mudei totalmente, eu vim trazendo conteúdo dia a dia, né? Porque eu era um dono de barbearia, e tinha meu dia a dia normal e tal, mas eu foquei mais em entregar atendimento infantil. E foi isso que começou a minha questão de viralizar na internet. Eu comecei a ver alguns vídeos seus, e fica muito claro pra mim ali, eu não me liguei, é o Renan. Eu via os vídeos, ficava muito ligado ali nos vídeos. É um atendimento que acaba sendo um atendimento para toda a família? É um atendimento que acolhe a família. A gente fala em corte de cabelo, mas não. É um atendimento humanizado. E essa humanização, ela traz dignidade, ela traz saúde para a família. Porque o cabelo, a gente sabe, está ligado à autoestima. A autoestima está ligado ao psicológico, o psicológico está ligado à neurodivergência, a neurodivergência está ligado... E tudo isso engloba a família. Tudo isso engloba a família, ainda mais quando se fala de crianças, né? Então, desde mães que não conseguiam fazer carinho na cabeça do próprio filho, e depois de alguns cortes eu recebi relatos de mensagem de Renan, meu filho tem 5 anos, eu nunca consegui fazer carinho na cabeça dele sem com que ele se incomodasse, e após alguns atendimentos seus, hoje eu estou conseguindo fazer carinho na cabeça do meu filho. Outro relato é, Renan, nunca consegui lavar o cabelo do meu filho com shampoo, com condicionador, e a partir do seu atendimento ele perdeu o medo de que toquem na extremidade do cabelo dele. Eu queria te agradecer por isso. E
E ter esse feedback prova mais uma vez que não é só um corte. Então eu não vendo corte. Eu sempre friso isso, eu não vendo corte, eu vendo atendimento humanizado. Maravilhoso. Com isso você se aprofundou mais dentro dessa pauta? Olha só, eu sei que o meu conteúdo foi entregue em relação a isso, mas eu poderia contar uma história rápida, como Sim. viralizou? Eu já gerava conteúdo direcionado a atendimento infantil, mas nunca direcionado para neurodivergência. E aí um dia, aleatório, como aconteceu o nosso encontro aqui, eu tava com a agenda cheia, não tinha vagas, passou uma criança com um cordão em frente à barbearia. E com cabelo muito grande, e o tio falou assim, Renan, não me conhecia, cara, tem vaga aí para cortar cabelo de criança? Falei, cara, não tenho. Ele, poxa vida, tá muito difícil, cara, porque eu queria cortar o cabelo dele, só que eu fico com ele só o final de semana. E ninguém aceita o desafio de cortar o cabelo dele. A hora que ele falou isso, eu já arrumei vaga na hora. Olhei pro cliente do lado e falei, Vitor, eu posso fazer esse atendimento aí? Ele, cara, você tem essa liberdade aqui comigo há anos. E aí eu falei, tio, então espera só uns minutos que eu já vou te atender, beleza? Eu não sabia o significado do cordão. Eu não sabia. E aí, isso a gente tá falando do ano passado, Sim. tá? Do ano passado, é recente. E aí eu fui fazer o atendimento dele. Não vou me recordar o nome da criança, mas o tio era tio Anderson. Falei, tio, o que acontece no atendimento dele? Por que não aceitam ele? Cara, ele é autista. E a única pessoa que levava ele pra cortar cabelo e que conseguia era o pai dele. Só que faz 30 dias que o pai dele faleceu. E tá muito difícil. A mãe não tem aquele cuidado que a gente já citou aqui, não tem aquele cuidado, tem a não aceitação da neurodivergência, então é muito difícil. Aí mais uma vez ligou a chavinha da abordagem. Falei, não, tio, deixa comigo. 2 horas de abordagem. 2 horas de abordagem. 2 horas de abordagem. Quando eu falo 2 horas, traz um cansaço, né? 2 horas de brincadeira, de correria, de ludicidade, de fantasiosidade. E aí conseguimos atender o menino. Conseguimos o atendimento dele, só que dessa vez estava gravado. Dessa vez eu posicionei a câmera e gravei. E aí eu consegui, foi uma emoção, uma comoção ali da barbearia, sabe? Num dia tão corrido, era um sábado, consegui realizar o atendimento. No final de comemorando, assim, que ficou muito lindo o atendimento. E a comoção dele ter perdido o pai, sabe? Pra mim, eu peguei toda aquela energia e entreguei no atendimento. E aquele vídeo eu postei no dia 2 de novembro de 2024. Editei o vídeo naquele formato e editei no formato que você conhece, que é contando a história da criança e tudo mais. Entreguei. E aí esse vídeo percorreu as redes sociais de forma normal com os meus números. Então eu tinha em média 4.000 seguidores em novembro do ano passado e percorreu ali seus 4.000 visualizações. Só que quando chegou na última semana de novembro, esse vídeo começou a entregar na internet. O mesmo vídeo que eu tinha postado semanas atrás começou a entregar na internet, com comentários positivos, compartilhamentos. Só que no dia 30 de novembro, como eu falei, toda a minha família é da área da beleza e a gente tem salões um de frente pro outro lá. O meu irmão, depois de mim, eu sou mais velho, de 28 anos, veio a falecer. Era uma sexta-feira e eu tava ali trabalhando e eu recebi a notícia que ele tinha infartado em casa. E é um pouco difícil falar sobre esse assunto porque é recente, né? Aliás, eu acho que nunca vai ser fácil falar sobre isso. Mas eu recebi essa notícia durante o atendimento. Larguei tudo, corri pra lá, mas como a gente sabe, morte não dá tempo, né? Eu fui a segunda pessoa que encontrou o corpo dele, que chegou até o corpo dele lá. E naquele momento, muita revolta com Deus, com a situação. Um cara saudável, 28 anos, tinha 1,90 m, um negão fortão, sabe? Barbeiro também, nos íamos todos os dias. Pai da Maria, casado. E aí foi bem punk. Foi bem difícil. Essa pancada ainda nos assola aí por bastante noites sem dormir e tudo mais. E fizemos tudo que tinha que ser feito. Passado o final de semana aqui, a gente velou ele. Eu tava destinado a não gerar mais conteúdo. E o sentimento que eu entreguei foi de que a vida era injusta, que não valia a pena se matar de trabalhar, porque às vezes a gente entrega tanto ali no trabalho e não vive, né? Acho que a maioria dos barbeiros que até vão assistir isso aí sabe como que é.
Você frequenta salão e dificilmente você vai ver uma cabeleireira, um barbeiro viajando muito, pegando sábado e domingo e correndo na praia, que aqui no Rio de Janeiro é bem conhecido como isso. Então quem é na área da beleza cuida de todo mundo, menos de si. E eu olhei aquele momento e eu falei, não dá tempo de viver. Então eu vou diminuir minha agenda, eu vou parar de gerar conteúdo, eu vou parar de querer crescer na internet, eu vou parar de... E quando eu tava pensando tudo isso, o vídeo tava entregando. E aí uma marca que muitos buscam, quem trabalha com internet, é os primeiros 10 mil seguidores, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem centenas de milhares de seguidores, mas os primeiros 10 mil é muito difícil. Trazendo para o âmbito de finanças, de contábil, dizem que guardar os primeiros 100 mil é difícil, né? E para quem tem seguidores, os primeiros 10 mil é difícil. E no dia 15 de dezembro, eu bati meus 10 mil seguidores através desse vídeo. E isso era algo sonhado, algo que tinha escrito para essa moça, Padriele, que tinha me assessorado. Falei, esse ano eu quero os primeiros 10 mil na minha mesa. Mandei essa mensagem para ela. E em meio àquela dor, no dia 15 eu bati meus 10 mil. Não pude comemorar, porque era um momento muito difícil, mas foi uma faísca que eu precisava para continuar, sabe? E eu continuei gerando conteúdo. Através daquele atendimento, outras mães me procuraram e eu comecei a fazer mais atendimentos. Eu tinha uma média de 20 clientes autistas na minha lista de agenda. E eu fazia esses atendimentos. Virou o ano. Em janeiro eu fiz um atendimento do Nicolas, uma criança neurodivergente, nível 2 suporte, que demorou 1h20 para eu conseguir encostar nele. Não foi 1h20 de abordagem comum, foi de conseguir encostar nele. 1h20 para relar nele. Também tudo gravado. E aí postei. Fiz essa postagem dia 31 de janeiro. Fiz essa postagem. E guardei o celular, dormi. No outro dia 1º de fevereiro, eu tinha acordei com mais de 100 mil visualizações do vídeo. E aí, em menos de 20 minutos, bateu 1 milhão. Aí, em menos de 2 horas, bateu 2 milhões. E quando era meio-dia, já tinha 4 milhões de visualizações. Pra vocês entenderem, em 24 horas eu ganhei 50 mil seguidores. Só com esse vídeo. 50 mil seguidores. E aquilo ali explodiu minha cabeça. Falei, meu Deus, quem trabalha com rede social é uma loucura. É um sonho ter seguidores e ter essa valorização do seu trabalho. Quando chegou no fim do dia 1 de fevereiro, eu sei mexer no Instagram, cliquei em algumas coisas erradas, apareceu uma foto pra mim. E foi uma foto de que naquele dia 1 de fevereiro de 2025, que é esse ano, tava fazendo 7 anos da compra do meu salão, da inauguração da minha barbearia. E na foto não tava eu. Tava a barbearia e o meu irmão que faleceu de fundo. E aí naquele momento, em meio a tudo aquilo que tava acontecendo, o meu sentimento foi de que meu irmão tava me dando um abraço. Meu irmão tava me dando um abraço e a mensagem era muito clara pra mim. Era um abraço e uma batida na mão, aquela mãozona dele forte, falando assim, Renan, o Brasil precisa te conhecer. O Brasil precisa te conhecer e isso aqui não é em vão. Esses números não é em vão. Eu sempre falo, embora tenha números lá expressivos, mas eu não ligo pra número. Nunca liguei pra número, sabe? E aí, aquele dia eu entendi que o que eu fazia não era um corte de cabelo. E também não era atendimento só humanizado, era uma missão, era um propósito, era mudança de vida, não só para cliente, para outros profissionais. E aí, mais outra virada de chave. A partir daquele momento, eu passei a viver um propósito. Então, esse propósito diz sobre eu estar aqui no Rio de Janeiro. Vim aqui fazer atendimentos, levar treinamentos para alguns profissionais que se interessam. E agora eu vivo do meu propósito, da minha missão, que é muito maior que um corte de cabelo, que uma tesoura, que uma máquina pode oferecer. Coisa linda, maravilhoso, Renan. Não, lógico que quando ontem o Felipe mandou, eu fui olhar ali e na hora eu falei, é muito mais do que um corte, esse cara tem um propósito, uma missão. E será que ele consegue dimensionar que é a missão que Deus colocou na mão dele? Porque até, lógico, né, acho muito importante os cursos,
Mas se as pessoas não entenderem qual é o propósito, a missão, não é só sobre dinheiro. O dinheiro é consequência, né? Você ser um cara que vai ser realmente conhecido, muito mais conhecido no Brasil todo, isso aí eu não tenho dúvida, pela sua caminhada, pela paixão que você fala da profissão, pela forma que você fala do que você faz, pelo histórico que você tem de família, pela luta que você tem de ter construído o teu negócio e nunca só olhando para si, né? Então, isso é claro que você vai colher e já está colhendo sobre isso, né? Mas entender o propósito para mim é sensacional e saber que tantas crianças que hoje precisam do teu trabalho, da tua mão, da tua ajuda, do teu acolhimento, do teu olhar, porque precisa ter um olhar diferente. Você está falando só de abordagem 1 hora, 2 horas. Será que todo profissional está preparado para isso? Não. É o que você citou. Os profissionais querem coisas mais rápidas, dinheiro fácil, né? E você viver a consequência do dinheiro é difícil hoje. E em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Tava conversando mais cedo com o Humberto, as pessoas hoje são imediatistas, né? Elas montam um podcast visando o Flow, o Podpah. As pessoas montam um salão visando o Diego Jordan. E não é assim. Não é assim. Hoje pela manhã, eu li uma frase ontem, eu mencionei com o meu videomaker hoje pela manhã, que assim, as pessoas têm costume de falar que tá com a vida atrasada. Precisava fazer isso, olha a idade que eu tô. Mas tá atrasada com o quê? Só você, Elisete. Só eu sou o Renan. Com base em que esse atraso? E aí deixam de viver coisas porque quer alcançar lugares sem passar por processos. Visa a chegada, mas esquece do caminho, do trajeto. E aí... muito disso é da colheita, sabe? Muito disso diz respeito à colheita. Você quer acelerar o processo, você não chega no objetivo, não respeitou o processo e não obter a colheita. Aí você muda o seu âmbito, muda o seu propósito. Propósito não, muda a sua intenção e muda o seu destino. E aí você tá quase chegando no caminho, você muda. Aí começa novamente, aí muda, começa novamente. E a vida passa rápido. O que é 90 anos para quem vive, né, até a alta idade? É muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então é por conta disso que tem contribuído para a entrega das famílias, para a entrega do trabalho, para a importância do que a gente está vivendo, como a gente estava citando aqui. É muito novo o autismo. O tio Renan, com criança neurodivergente, também é muito novo, mas existe um propósito. Quando as famílias começarem a entender que quando ela recebe o laudo, também é muito novo, mas ela precisa parar a vida dela e fazer igual uma abordagem de 1 hora, de 2 horas, precisa parar para ver um vídeo, precisa parar para ouvir uma psicóloga, precisa parar para ouvir um profissional. Entender que não é só o reforço em casa, não é só a psicóloga, levar na terapia, voltou para casa, entrega a tela e vai fazer suas coisas. Não, é o reforço. Uma criança, ela depende de um sistema que funcione muito bem. Tem uma analogia que quando eu sou pai, né? Pai da Malu, casado com a Rafaela. Quando eu tive a notícia que eu seria pai, eu comecei a ver alguns vídeos na internet. O algoritmo vai entregando, né? E eu vi uma psicóloga falando que uma criança é um copo vazio. E essa criança vai ser o que você encher esse copo. Desculpa. Então, se você encher esse copo de informações vazias, ela vai ser uma criança vazia. Se você encher esse copo de bobeira, ela vai ser uma criança boba. Se você encher um copo de muitas informações, vai ser uma criança muito nerd, muito conhecedora de assuntos. Então essa importância nos primeiros anos de vida da criança é primordial pro restante da vida. Assim como o corte de cabelo. Sim. Assim como o corte de cabelo. Talvez você não conheça, ou já ouviu falar de adultos que não gostam de cortar o cabelo. Muito por conta de traumas da infância. É muito importante as famílias entenderem isso. Que um corte de cabelo diz respeito, mais uma vez, à autoestima. Diz respeito a mexer, a encostar na extremidade de uma pessoa. Você não confia em qualquer pessoa em encostar a mão na sua cabeça. A nossa cabeça é algo sagrado. Sagrado. Algo sagrado. Eu imagino que os adultos que prezem pelo cabelo, que prezem pela energia, sabem muito bem do que eu tô falando, né?
Verdade. E não há diferença com criança. Não há diferença. Verdade. E é muita intervenção ali de alguém que, a princípio, você não conhece. Né? É muita energia trocada ali. Muitas pessoas não se tocam. É isso. Você tá. Hoje a maior parte da tua agenda são crianças neurodivergentes? Sim. Hoje a gente tem uma lista de espera de mais de 2.000 pessoas por todo o Brasil e alguns países. Só que eu passei por transições. Como eu disse pra você, eu tinha uma barbearia pequenininha, que era montada junto com meu irmão. E nesse tempo, de 2021 pra cá, eu tava esperando ficar pronto um estabelecimento que eu já tinha comprado em 2021. E ficou pronto esse ano. Tem uma sociedade, tem uma barbearia. Eu não estava esperando esse boom, embora eu tivesse uma agenda bacana de crianças, mas não era um maior preenchimento de agenda. E aí eu montei essa barbearia agora, em maio de 2024, ficou pronta, ficou linda, a Fraternos Barbearia, e tá funcionando. Só que como já era um planejamento, já tinha uma arquitetura, já tinha todo um sistema para funcionar, abrimos com um formato de barbearia comum, e eu fiz o meu cantinho ali, desenhado com autismo e tudo mais, mas com a barbearia convencional. E agora eu percorro o meu sonho, percorro meu propósito, a minha missão, para montar a primeira barbearia sensorial do tio Renan. E que graças à internet e a pessoas, a entrega de trabalho, a constância do que a gente faz, a gente foi abençoado no domingo por participar do programa do Celso Portiolli e receber uma ajuda para montar a primeira barbearia. Então, para quem me acompanha, para quem vai continuar acompanhando o podcast, pode seguir, me acompanhar lá, que em breve vocês vão conhecer a primeira barbearia sensorial do tio Renan, onde eu vou poder acolher o que eu já faço, não de uma forma adaptativa, mas de uma forma intencional, uma forma que vai acolher a criança, vai acolher a família. Eu vou ter ali estruturas para atender a criança em diversas dificuldades, em diversas limitações, e isso vai ser muito importante para o que eu já faço, para o que eu busco. Dentro disso também estou me especializando em terapia ABA, o que é muito importante. Fala um pouco aí sobre isso. Eu recebi de algumas empresas cursos profissionalizantes, o que a gente falou que é muito importante. Porque o mais importante do que fazer é entender o que você está fazendo. O que eu faço é muito ligado a dom também. Muitas pessoas nos meus comentários dizem que é dom. Sim, eu considero que é dom. Mas se eu não tiver a vontade, se eu não tiver uma metodologia muito clara, porque o dom, ele vai até aqui. A vontade, ela vai até aqui. A metodologia te leva... E aí você vai alcançando novos níveis, né? São degraus que vai te levando a outros lugares. E eu entendo que para eu vender isso, não de forma pensando no dinheiro, mas eu entregar isso para outros profissionais, eu tenho que ter parâmetro. Quais parâmetros? Parâmetros de conhecimento. Então, através dessas empresas que são parceiras, eu vou começar com a Inclu SA. A Inclu SA foi uma empresa de capacitação em inclusão para profissionais e empresas. Ela me ofereceu esse treinamento, fiz esse treinamento, são algumas videoaulas que te mostram o que é o autismo, te mostram o que é a neurodivergência e te prepara a sua empresa para receber essas famílias, receber essas crianças de uma forma respeitosa, de uma forma humana, de uma forma que não vai de encontro ao que o mundo emprega hoje, ao que você vê nos hospitais, que você vê nas escolas, quando a gente fala de inclusão, né? Então a Inclu SA faz esse trabalho e eu me aventurei, fui com eles e foi, para mim, o ponto de partida para entender que conhecimento é a chave. Agora eu vou começar também um outro curso que é o Terapia ABA, agora no dia 1º de agosto, com uma outra empresa. E eu tô com a expectativa lá em cima, porque tudo que eu faço, Elisete, tem um nome e eu não sabia. Às vezes eu abaixava para recepcionar a criança, que é algo importante, e não sabia que aquilo dali é uma estratégia. Existe um nome que você se equipara com a criança e você se torna igual a ela e você passa um respeito para ela, que ela também te respeita de volta. Você tira aquela limitação de autoridade para se tornar, quando você afina a voz, você tem aquela vozinha de tio, fala: oi, tudo bem? Você afina a voz, aquela voz feminina, aquele tom de voz feminina, ele se assemelha com o da mãe, que traz proximidade, que traz acolhimento. Então tudo isso são técnicas que eu já empregava, só que eu não sabia o nome. E agora com a terapia ABA, com o curso do Inclua, a gente consegue entregar de uma forma mais consciente, mais intencional para os profissionais. Então conhecimento salva, e é necessário. Excelente, falou tudo. Eu vou te perguntar sobre o Celso Portiolli, como é que foi a experiência, mas primeiro eu queria falar o seguinte: eu de verdade acredito, eu acredito
que quando tem propósito, quando é uma missão, eu vejo realmente que Deus te levantou nesse tempo super necessário. E se a gente for ver, eu estava vendo tu contando a tua história, foi um tempo curto, né? Das fases, né? Passando, e eu de verdade acredito, porque tudo é um processo. Alguns vão levar um pouco mais, outros vão levar um tempo menor, tudo é um processo. Sim. O teu, se a gente for ver a história, foi um tempo mais rápido, né? Mas eu acredito que é muito da demanda desse tempo, né? Não dava para esperar um Renan daqui a 10 anos. Porque eu vejo uma sociedade necessitada, famílias precisando de alguém que cuide, que os ajude, na verdade. Que os ajude. Que mostra que existe, né? E que tenha um olhar para os seus filhos que nem toda a sociedade tem. Que muita da sociedade acha que aquela criança é um peso, que aquela criança atrapalha, que aquela criança não deveria estar ali. E aí, quando vem um profissional como você que fala, não, tô aqui, eu entendo. Eu tô contigo. Comigo você pode contar. Então, era preciso, da parte de Deus, acelerar esse processo. Eu vejo muito disso, né? Era preciso. Tu entende que é uma demanda muito grande para as famílias e a sociedade clama, né? Porque tá tudo ainda muito misturado. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, muitos diagnósticos. Muita coisa acontecendo. Sabe o que eu me deparo, Elisete? Eu me deparo no meio dos atendimentos, com histórias de famílias. E isso eu sempre gostei. Eu sempre gostei, assim como você, de network. Da questão de... Senta uma pessoa na minha cadeira, é dentista. Sai, senta um mecânico. Sai, chega um eletricista. Sai, chega um jornalista. Sai, chega um Uber. E aí eu vou colhendo experiências. O que é bacana, eu guardo. O que não é para absorver, eu excluo. Então, isso foi genial pro meu crescimento profissional. Mas quando se diz a respeito de famílias atípicas, as experiências me mostraram que o corte de cabelo que eu faço é muito essencial, é importante e tudo mais, mas não chega a 5% da dificuldade que essas famílias vivem. Quando uma família recebe o laudo, né, o diagnóstico, eles vivem um luto, né? Eles vivem um luto, porque as mães, elas sonham com aquela criança perfeita, né? Sonham com a criança que vai poder realizar todas as atividades, desde acordar até dormir. E aí, quando você recebe o laudo, vem a não aceitação por conta da limitação do que a gente já conversou, de meu filho não vai poder, meu filho não vai fazer, meu filho não vai entrar ali, meu filho não vai desenvolver. E vem esse pensamento, e é comum. E aí, conforme os processos de avanço, de tratamento, de cuidado, você vai desmistificando isso. E é importante a gente ressaltar que essas famílias, a gente julga muito algumas mães, né, alguns pais, da não aceitação, do não cuidado, mas é difícil, Elisete. Eu não sou pai atípico, mas as histórias que eu ouço é de uma criança que, ao acordar, você vai acordar a criança, da forma que você encostar nela, o humor dela já vai ser de um jeito. Você tem um tratamento para acordar ela, para que ela não acorde assustada e desregule. A alimentação dela é diferente por conta da seletividade alimentar. A roupa que ela usa é diferente. A temperatura da água que vai lavar o rosto dela é diferente. A forma com que você vai entregar o primeiro reforçador no dia é diferente. O conteúdo que ela vai receber é diferente. O brinquedo que ela pega, que às vezes você vê uma criança brincando com um carrinho ao contrário, é diferente. Então a forma que eles veem no mundo é uma forma atípica. Que você, pai, com 30, 40, 50 anos, nunca viveu aquilo. Sim. Então o pré-julgamento nosso sobre os pais atípicos é notório, é de prontidão ali, que você fala, não, um olhar que não deveria ser assim, mas a gente não vive isso. E quando você passa a viver, a entender, a conviver com famílias atípicas, você vê que não é fácil. No início eu julgava, tinha mães que falavam assim, Renan, eu não consigo lavar o cabelo do meu filho. Eu falei, pô, como que a mãe não consegue, sendo que eu acabei de cortar o cabelo da criança, fiz pezinho, fiz acabamento, fiz tudo. Mas não, eu parei pra pensar, eu falei, pô, a mãe acorda, vai dar alimentação, aí leva pra escola, aí chega na escola, tem que buscar mais cedo porque chamou os pais, aí volta, aí leva na terapia, aí ele desregulou na terapia, aí ele vai no mercado, aí desregulou no mercado, aí você pega no chão porque você tá passando vergonha, aí leva pra casa e no ônibus ele tem mães que durante o transporte público tem que descer no meio do caminho porque a criança desregulou, e aí
chega em casa, vai lavar o cabelo. Você acha que aquela mãe tá com paciência? Você acha que aquela mãe tá com preparo pra não... Tá com mantra de... o meu filho, ele precisa de um banho específico. Não, talvez só pega aquela criança e coloca dentro do chuveiro. O que é comum com famílias comuns de... Você vai tomar banho sim. E acaba fazendo isso e é diferente. Tem que ter muito cuidado. Entra o pré-julgamento, né? Que é o que aconteceu comigo. Fala, como que ela não consegue lavar? Mas ela passou por tudo aquilo no dia. O banho pra ela era necessário, igual um corte de cabelo, né? Deu banho, terminou o dia. Eu falei, não, peraí. É necessário que eu ajude essa mãe a entender que o banho também tem que ser uma forma adaptada. E nisso a gente vai orientando os pais. Fala, pô mãe, você já pensou que o banho também pode ser algo traumático? Que limita ele no corte de cabelo? Mãe, você já pensou que a forma como você coloca a roupa nele traz uma questão de enforcamento, de uma roupa mais leve pode trazer uma leveza, pode... Então tudo isso é muito conectado. A gente tinha falado que não é só terapia, não é só a criação em casa, não é só a escola, é um ecossistema que funciona. E na família típica não é diferente. É mais importante ainda, né? É mais importante ainda. Maravilha. Cara, tu dá aula. Teu pai é vivo? Meu pai é vivo. Como é que teu pai te vê hoje? O cara que te direcionou ali, ele não... Eu acredito, bom, eu aqui falando de forma muito leiga, acredito que ele não imaginava. Ele foi usado por Deus ali, não, deixa eu botar esse menino aqui também. Mas ele, quando te vê hoje, como é que é a sensação? Imagina o orgulho, né? Nossa, meu pai, como eu disse no programa que a gente foi lá, e eu disse pra ele antes de ir no programa, eu falei, pai... eu sinto que esse crescimento não é à toa, que eu vou conhecer pessoas, assim como eu estou te conhecendo, eu vou conhecer estados, cidades, países, mas em cada pausa que eu tiver, em cada momento que eu precisar, eu quero sentar, conversar com o Senhor, ter esse momento aqui, porque eu preciso de uma mentoria, e de uma mentoria abaixo de Deus aos meus pais. E eu dou muita honra à forma que eles me criaram. Foram 5 filhos que hoje, os 5 casaram, embora o meu irmão foi embora, mas ele era casado, tinha sua filha. Os 5 de forma íntegra, sabe? Os 5 filhos dentro da igreja, os 5 filhos muito respeitosos, uma família íntegra. E mesmo sem condição financeira. Então isso eu dou todo o respeito ao meu pai, toda a honra ao meu pai e à minha mãe, porque não é fácil criar uma família. Não é fácil, não é fácil. E hoje, como pai de família, eu vejo isso. Hoje, criando a Malu, eu vejo que é contrário de ser fácil. E eu tenho uma. Ele tinha 5. Então, eu acho que não tem mentoria melhor do que a vivência. Não tem mentoria melhor do que a experiência. E isso é devido ao meu pai, ao amor que ele nos entregou ali, ao amor que ele nos mostrou que é Cristo. E, poxa, meu pai hoje, quando olha pra mim, eu consigo ver o brilho no olhar dele, sabe? Pra mim, se Deus me levasse hoje, eu estaria... de certa forma realizado, por nunca ter envergonhado ele, por ter conseguido mostrar que a criação dele fez valer a pena. Então hoje esse olhar que ele tem pra mim e é o que eu quero mostrar pra minha filha. É o que eu quero que a minha filha olhe pra mim e veja, sabe? Que de certa forma, não que eu entreguei conteúdo pro mundo, que eu consegui criar ela de uma forma que ela pudesse ser alguém pra esse mundão. Maravilha. Parabéns. Qual o nome do seu pai? Anderson. Seu Anderson, parabéns, filhão. Cara, preparou, inclusive, 3 ensinamentos que você aprendeu com teu pai lá atrás, quando estava te ensinando ali nos cortes, como devia fazer, que você traz até hoje pro que você faz. 3 ensinamentos. Primeiro de tudo, pro que eu faço. O meu pai me deu uma dica uma vez que eu falo nos treinamentos pra minha equipe. Quando o cliente sentar na sua cadeira, você tem que ser inesquecível para ele. Aí eu, pai, como assim inesquecível, Renan? Todo cliente meu que senta na minha cadeira, eu vou ser inesquecível. Mesmo que ele seja cliente de outro barbeiro, ele nunca vai me esquecer. Num momento específico, aquele barbeiro vai falar com ele. Ele vai lembrar de você. Foi o primeiro ensinamento que ele me deu em relação à fidelização de cliente. Isso me ajuda muito nos atendimentos hoje. Porque dessa forma eu consegui fazer com que minha agenda enchesse, com que eu tivesse uma outra visão sobre conexão com pessoas. Outra coisa é a questão de família. Tem uma história muito bonita que minha mãe e meu pai conta. A gente viveu isso em casa. Que é a seguinte, se você pegar um palitinho e você dobrar, um palitinho de sorvete, e você dobrar ele, você quebra muito fácil. Se você colocar 2 palitinhos
você quebra muito fácil. Se você colocar 3, começa a ter uma resistência, mas você ainda quebra. No quarto, você já... Então, lá em casa, eram 5 filhos, meu pai e minha mãe, 7. E aí meu pai falou assim, pega 7 palitinhos, tenta quebrar. E não é sobre número, é sobre a união da família. Então, quando a gente está unido, quando a gente passa essa mensagem de que nada vai abalar aquela família, a gente acaba sendo protegido por nós mesmos. Então, esse fechamento, quando eu entrei pra casa, pra minha família ali, que eu casei, eu entendi que não precisava ser 7 palitinhos. Era eu e minha esposa. E 2 palitinhos não se quebrava. E aí foi mais um ensinamento. E uma outra coisa é que, independente de onde você esteja, seja você mesmo. Independente. Domingo eu tava no Celso. Hoje eu tô aqui em Mesquita, Nova Iguaçu. Eu tava em São Paulo esses dias atrás. Eu vou pra outros... Mas é o Renan. Eu não preciso criar um personagem pra cada lugar. Então ser eu mesmo vai abrir portas. Talvez a porta que não abre pra Elisete, talvez a porta que não abre pra mim. Mas ser você mesmo vai te trazer oportunidades que só você vai viver. E esses 3 ensinamentos aí que, através de vivências com ele, ser criado pelo seu Anderson, pela dona Alessandra, me trouxe aqui. Arrasaram. Parabéns para os seus pais. A dona Alessandra e seu Anderson, seu né? Anderson. Arrasou. Me conta agora essa história, como é que tu foi parar lá no Celso Portiolli? Meu Deus do céu, que loucura. Tava lá no Instagram, a rede social, a internet, é uma das redes que mais entregam um network, mais te possibilitam coisas, né? Recebi uma mensagem no dia comum. Mais uma vez, eu acho que tudo é propósito, sabe? Eu tava num dia que dificilmente eu consigo dar conta das mensagens que chegam. Mas as mensagens necessárias pro meu crescimento profissional e pessoal, eu consigo ver, acredita? O contato de eu ir primeira vez na televisão, eu tava com o celular aberto, chegou a mensagem, eu vi. O segundo contato de podcast, eu vi. O terceiro, eu vi. As oportunidades todas que apareceram na minha vida, eu tava com o celular aberto e aconteceu. E o SBT foi a mesma coisa. Eu tava ali lavando louça e coloquei o celular na pia, recebi uma mensagem. Olá, Renan, sou o Luiz, aqui do SBT. Eu queria tomar uma palavrinha com você, me chama no seu WhatsApp aqui. Parei na hora de lavar louça. Eu falei, o quê? Tá maluco? Aí já mandei mensagem pra ele, posso te ligar que hora? Eu falei, agora. Ele me ligou, falou, cara, eu gostei do seu trabalho, eu queria te propor uma entrevista pra conhecer melhor você, conhecer melhor a sua história. A gente é daqui da produtora, do SBT e tudo mais, não deu detalhes. Marcamos. Foram na barbearia, fizemos uma entrevista ali, sem gravar, sem nada, para conhecer, porque ir pra televisão você precisa ser real, né? Eles têm uma responsabilidade de levar histórias para as famílias, né? Eles estão dentro de casa das pessoas, né? E eles viram que era real, conheceram meus pais, conheceram minha história. Falou, pô, cara, talvez eu acho que dá para levar em algum programa de lá, viu? Eu mal sabia que eles já tinham um programa certo para me levar. Marcaram de me entrevistar, de fazer a gravação do meu trabalho. E aí, no dia da gravação, eles falaram assim, Renan, não vai dar pra gravar hoje, mas a gente vai mandar um roteirista pra afinar as informações da sua história. Eu falei, tá bom, quem conhece o processo é vocês. Chegou uma moça lá, com crachá do SBT e tudo mais, começou a me entrevistar e anotando algumas coisas. Em determinado momento ela falou, Renan, me dá a mão aqui, vamos ali até a porta da barbearia. Aí me conduziu até a porta da barbearia. Quando eu cheguei na porta da barbearia, muita câmera, muito microfone, muita reportagem. Surpresas, nós somos da equipe do Domingo Legal, do Celso Portiolli, você está participando do programa Dia de Sorte. E aí eu travei, meu Deus, vamos contar a sua história. E meu pai e minha mãe chorando já, muita gente. E eu fui surpreendido com esse programa. Eles contaram um pouco da minha história ali, gravaram e tudo mais. E a gente afinou para ir na televisão ao vivo, fizeram um convite. Conheceram um pouco do meu sonho, que era abrir a barbearia infantil, que era plano meu para daqui 2 anos. 2 anos, porque estabilizar essa barbearia que eu abri, colher frutos rentáveis que eu pudesse abrir outra barbearia e aí sim montar. Falou, cara, qual é o seu sonho? Queria abrir uma barbearia infantil, com um espaço sensorial. Falou, pô, vamos dia 20 lá no programa tentar ganhar essa graninha ao vivo? Eu falei, como que não?
Fui e Deus me abençoou. Fomos no programa ao vivo, participamos de uma gincana lá bacana. Fui abençoado com o valor que eu recebi deles. E junto disso, eu recebi um quadro da foto que eu te falei. Da foto que eu te falei do meu irmão, a foto que foi o dia que o Brasil me conheceu, o dia que as pessoas conheceram o meu trabalho de forma nacional, global. E eu recebi aquela foto em uma tela do artista Mena. Inclusive, queria agradecer ele, muito obrigado. Eu viajei, né, logo em seguida a minha participação no programa e vou ter até dificuldade de olhar aquela tela, porque é a tela da minha maior saudade, sabe? E é uma tela que eu vou fazer questão de ter lá na minha barbearia infantil ali, porque todo dia eu preciso chegar naquele lugar e entender que aquele lugar não é um lugar comum, é um lugar de missão, é um lugar de propósito. E eu espero em breve apresentar para vocês esse espaço, apresentar essa tela, agradecer mais uma vez os artistas que fizeram parte. Recebemos também uma bênção, que é todo o projeto de arquitetura da barbearia da Larissa. Poxa, foi muito emocionante a participação no programa. E mais uma vez foi ser eu mesmo em um outro ambiente. É o que a gente tá fazendo aqui. Maravilha. Tua história é sensacional, cara. Não tem como não... Deixa eu te falar. A gente tá falando muito do poder da iniciativa privada, né? Acho que teu projeto vai crescer muito ainda. Você acha que dá para adequar esse tipo de atendimento, cursos, na iniciativa pública, na gestão pública? Olha só, hoje a gente vive alguns dilemas, né? Quando se diz gestão pública e tudo mais. Porém, continua existindo projetos que funcionam. Diariamente a gente vê projetos de futebol que eleva jogadores, projeto de profissionais fazendo cursos técnicos que viram referências e tudo mais. E eu acho que esse meu projeto, esse meu propósito se enquadra assim. Existe um processo de você montar aquilo de uma forma que funcione num projeto, porque o projeto muitas das vezes demanda de recursos, né? E para esses recursos chegarem tem que ser muito clara a metodologia, para quem vai ser empregado. Mas já funciona. Se eu não me engano, existem cursos de cabeleireiros gratuitos, existem projetos sociais em relação a corte de cabelo, e existem pessoas querendo fazer o que eu faço. Se existem pessoas querendo melhorar a vida de outras pessoas, o meu projeto entra no meio. É o que eu falei. Eu não gasto energia em lugares e pessoas que não vão valorizar a história, não vão valorizar o trabalho. E se existe projetos, existe sim. Eu acredito que se existisse uma metodologia, se existisse uma oportunidade de eu entregar minha metodologia num projeto social, numa gestão pública, numa demanda de abençoar outras famílias, de trazer profissionais que... Você sabe, Lisete, 2.000 pessoas na lista de espera, humanamente eu não consigo atender. Então você, gestor público, que tem interesse em realizar um trabalho com isso, conte comigo. E eu não tô falando isso só pro Rio de Janeiro, só porque eu tô aqui na sua frente. Pode contar comigo que eu vou levar essa metodologia. Eu quero ajudar a profissionalizar. E eu ajudando uma pessoa, ajuda duas, que ajuda quatro, que ajuda 100, 200, 300. E essas 100, 200, 300 consegue realizar essa demanda, né? 2.000 pra mim, mas existe muito mais, Elisete. Sim, não, eu tô perguntando isso porque, por exemplo, os equipamentos públicos, eles já atendem uma demanda gigantesca de mães, vou dar assim, mães, famílias, né? Atípicas e que chegam ali com os seus filhos, ou seja no CRAS, ou chegam nos serviços de assistência, né? Sim. Ou nos equipamentos de saúde. E dentro desses equipamentos, inclusive CRAS, tem os cursos até hoje em dia para barbeiras. Barbeiras, olha barbeiras, isso. Aqui, pelo menos aqui tem, na Baixada Fluminense tem para barbeiras, né? E aí eu fiquei aqui pensando, cara, será que essa mãe... Seria uma opção, né? Não seria uma opção? E eu tô pensando para além do profissional. Eu tô falando pro entendimento dessa pessoa. Elisete, qual a maior dificuldade que o tio Renan enfrenta nos atendimentos? Não é a criança. E muita gente não sabe disso. Não é a criança. É o não entendimento dos pais. Imagino. É a falta de informação. O que temos hoje são famílias despreparadas em cuidar dos seus filhos, que precisam de informação e que a informação está escondida ali, ó. Existe uma gestão pública que entrega aquele conteúdo, mas tá aqui atrás desse né?
Então, essa informação pode ser levada assim. A preparo do corte, quando a gente faz uma anamnese ali do atendimento da criança, eu gosto muito de frisar o pré-corte, o durante corte e o pós-corte. Porque não é só eu vir aqui no Rio de Janeiro, cortar o cabelo do seu filho e ir embora pra São Paulo e ó. Não! É falar, mãe, o preparo do seu filho até o corte é esse. O durante do corte é eu que vou eu que vou direcionar, mas você fica aqui acompanhando. Eu não quero que você deixe seu filho na barbearia e saia. Eu quero que você me ajude e que você entenda o processo que eu faço. A minha metodologia consiste em não segurar a criança. Então não adianta de nada. Eu vim lá de São Paulo pro Rio de Janeiro e a mãe simplesmente queria agarrar o filho porque tá quase terminando o corte. Eu sempre falo, mãe, o corte pode ser que nesse primeiro momento a gente não consiga fazer. E tá tudo bem. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Se já aconteceu casos de não conseguir fazer e depois como é que se dá esse retorno? Exatamente, tá tudo bem. Eu trabalho com evoluções. Eu não consegui cortar o cabelo da criança, mas eu consegui passar o pente na cabeça dela. Eu consegui apresentar a maquininha para ela de uma forma que ela não desregulasse. Eu apresentei a tesoura para ela de uma forma que ela não corresse da barbearia. Então a gente vai trabalhando evoluções. Então deixo muito bem claro que o meu atendimento não consiste em segurar. E essas informações cabem sim num curso que eu estou montando, e já existem profissionais que entregam esse tipo de curso, mas que sim se encaixa na gestão pública. Se encaixa aí na questão de entregar, de levar esse conhecimento para as famílias. Eu acho que é bacana porque a grande maioria está dentro dos equipamentos públicos. Porque vamos combinar que a gente vive num país que nem todo mundo tem um plano de saúde. E fora que os planos de saúde hoje em dia tem até problema até da aceitação quando sabe do diagnóstico, né? Enfim, delicado, né? É um outro parêntese, mas a grande massa está dentro dos equipamentos públicos. Né? Ali na saúde, nos CAPSIS, né? Nos CRAs, é ali que está a grande massa. E eu falei, para além do corte, acho que é para a família entender, você deu uma aula aí sobre cabeça, né? Independente de ser típico ou não típico, nem todo mundo gosta de mexer, não é todo mundo que pode mexer na sua cabeça, não é todo mundo que pode vir. Outra coisa. Mexer nas suas extremidades, nem encostar em você. Tem pessoas que, independente de ser típico ou não, atípico ou não gosta de toque. Não gosta, exato, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí tem isso, desse entendimento, acho que precisa se falar mais sobre isso. Precisa. Né? Precisa se falar mais sobre isso. E o corte, acho que é muita intimidade. E a gente não está falando de um adulto, a gente está falando de uma criança. Né? E o adulto, ele vai te responder de forma áspera, grosseira. A criança, ela vai responder da forma que ela sabe, né? Da forma que ela sempre... Que ela pode ali manifestar que ela não está gostando daquilo. E aí alguns... é levado, rebelde. Essa criança não é por aí. Então, acho que você trazer... Esse entendimento, né? Entendimento pela tua vivência, né? Como é que é a tua preparação para... eu tenho na agenda, e você já sabe, eu acredito, você já fez a anamnese. Como é que tu chega a tua preparação para o dia que tu vai cortar? Olha, o corte em si, ele precisa de alguns pilares. Eu digo que são 3, né? Que é você gostar de criança, você querer atender a criança e você ter uma metodologia. Você tem que ter, mas pra mim, né? No meu entendimento, você tem que ter esses 3 para conseguir ter sucesso ali no atendimento atípico. Primeiro, você gostar de crianças, querer atender a criança e ter a metodologia. Mas, além disso, você tem que estar bem. Porque pessoas que cuidam de pessoas precisam estar bem. Não adianta nada você sair da sua casa mal, estar doente, estar psicológico abalado e querer entregar uma energia boa para a pessoa. Você não vai conseguir. Então, através de coisas que eu faço no meu dia a dia, eu gosto de jogar uma bola, eu gosto de assistir. O meu videomaker tá aqui, ele me acompanha. No momento que eu termino meu dia, eu paro, vou relaxar, vou fazer as coisas que eu gosto. Então, é importante estarmos bem para cuidar de pessoas. Essa é a forma que eu me preparo. Então, no tempo livre, eu fico ali vendo uma bobeirinha, jogando videogame, talvez, vendo um futebolzinho, deixando a minha mente leve, conversando com clientes, que eu gosto de conversar bastante. Então, eu me preparo dessa forma. Eu não me deixo na pressão. Porque a pressão, ela te impede de entregar o que você precisa, o que você quer. E aí eu faço um trabalho ali de alinhamento de expectativa com os pais. No momento que eu falo, Lisete, eu só vou fazer o trabalho com seu filho se ele me permitir, tá? A gente não vai além do que ele não permitir, a gente não vai além do que ele se limitar, a gente não vai além... A gente já alinhou aqui. Então nisso eu já quebrei a minha pressão. Eu não me coloco como um herói. Eu não me coloco como um herói de... Não...
eu vou conseguir fazer o atendimento do seu filho. Não, eu me coloco como eu sou o profissional mais preparado para conseguir realizar o atendimento do seu filho de uma forma saudável, de uma forma lúdica, de uma forma que ele vai me permitir. Então, essa questão de me preparar não é o Renan, é preparar os pais. Quando você prepara os pais, você impede barreiras ali que trave o atendimento, sabe? Maravilha. Qual o feedback mais... Você já falou de alguns aqui, mas o feedback que mais mexeu contigo? Tipo assim, de te falar... Cara, eu tô proporcionando isso. Porque às vezes a gente vai desenvolvendo um trabalho... Eu tô falando porque acontece muito comigo, né? E é tão missão, é tão prazeroso para você ver transformação de vidas, você ver que você pode ser útil, você fazer o que você gosta, que é tudo misturado dentro do pacote, né? Aí você vai e recebe um feedback, né? Que te leva para um lugar, tipo assim, que você não imaginava que você estava proporcionando também além, né? Eu acredito que você já recebeu muitos, né? Nossa, você lida com crianças, famílias. Mas algum aí que vem à tua mente? Olha, eu citei aqui pra você... Eu fiquei emocionado da mãe que chorou. Eu fiquei emocionado enquanto tu... Eu citei... Esse primeiro me pegou muito, que foi o primeiro, né? Da Fran, que mandou... Que tava chorando ali no atendimento do filho. Mas o que mais me pegou foi... Até hoje, pode ser que eu receba mais, mas até hoje foi a questão do carinho da mãe. Teve outros, teve números, mas do carinho da mãe me pegou mais. Porque a gente tá falando de uma mãe que não consegue dar carinho pro filho, passar a mão na cabeça do filho. E a partir do momento que eu consigo trazer esse conforto ali para essa atividade que não é nem considerada atividade, a normalidade da ação, me pegou de uma forma que mais uma vez eu vi que não era só um corte, não era atendimento. Era humanização de família, sabe? E dignidade. A mãe que não consegue dar o carinho pro filho, poxa. E aqui não, é forte, é forte, é muito Sabe forte. Sabe o que eu ia te falar que eu tava pensando aqui agora? Sim. Quando eu às vezes as pessoas vêm me elogiar, eu faço sempre um exercício comigo mesma, eu com a Elisete, de tipo, eu tenho que estar sempre claro na minha mente que que não é sobre mim, é sobre o outro, e outro que não é dom. É uma missão realmente que Deus colocou na minha mão. E a hora que eu entender, que eu esquecer que é sobre Deus o que Ele quer fazer com pessoas, e que eu achar que é sobre Elisete, eu posso sair desse lugar. Você se cuida pra isso. Você hoje é um cara que tá sendo acessado. Eu via seus vídeos só não sabia que era você, né? Falei, gente, esse rapaz, gente, eu acho top, né? Então mexeu comigo. Olha que não tenho. Mas você tem isso na tua mente, tipo assim, você é um cara que Deus separou, cara, nesse tempo, de verdade, a forma que tu fala, o brilho nos teus olhos, a história, como teu pai te preparou, como Deus usou teu pai pra te colocar nesse caminho. Ele poderia ter te falado, não, o Renan, todo mundo já barbeiro aqui, você vai fazer uma outra coisa, não quero você nisso, não. Poderia me limitar, né? Não atender criança. Ele ainda tá muito pequeno, isso, né? Então vai cortar de adulto para aprender. Exatamente. Não, ele foi também direcionado ali, porque havia todo um plano. Eu enxergo assim, Elisete, eu vejo muito propósito em tudo, eu vejo muito Deus em tudo, né? Então, conforme você vai contando cada detalhe da tua história, né? Até quando Deus te resgata, quando você acha, acabou, meu irmão, acabou, Deus, não. Tá aqui, tem um... Cara, a missão dele ele cumpriu, agora é você. E você precisa prosseguir, né? Só que você passa por você medo de, tipo, se perder aí nessa caminhada? Olha, o que eu faço é muito claro que é uma missão, né? Mas dá medo sim. Dá medo sim porque quando você passa a ter uma autoridade, uma visibilidade que muitos pagam pra ter e não conseguem, você acaba tendo contato de pessoas que nem sempre são boas. Que as intenções delas parecem ser boas, mas não são. Então, as oportunidades que aparecem tem que ser muito bem analisada. Mas mexe, sabe? Somos humanos. Sim. Né? A gente vê aí a questão de tigrinho tomando as famílias. Chegou pra mim também, algo que eu não fico falando. Chegou pra mim. Então a gente tá falando de algo de 10, 20 mil, 30 mil reais por mês ali, fazendo 3, 4 stories. A gente tá aqui há 1 hora e pouco conversando. Eu já teria ganhado quantos milhares de reais, você entende? E isso mexe, me dá medo. Mas assim, é muito bacana quando você entende o propósito.
E aí quando você coloca tudo na balança, fica muito mais claro. E em relação a não se perder, aí vai naquele princípio lá que meu pai falou: onde você for, seja você mesmo. Ontem eu tava no Celso, mas eu saí de lá. Acabou. Se eu tentar entrar no SBT hoje, meu acesso é negado. Falou tudo. Não é verdade? O crachá que funcionou ontem não funciona hoje. Se eu tentar entrar no prédio hoje sem autorização, eu não consigo. Então eu penso muito sobre isso. É aonde eu preciso chegar e o caminho que eu preciso percorrer, que é o que a gente falou lá no início. Eu não cheguei nem perto de onde Deus tem para minha vida. Eu entendo que não se diz sobre dinheiro, mas também é importante pro meu desenvolvimento pessoal, né? Não viver em prol do dinheiro, mas também pensar nele para que também traga recursos para o que eu quero fazer. E isso é muito importante. Isso tem direcionado legal a minha cabeça. Eu acho que eu tô com um pensamento ali que, se continuar, não vejo ali motivo de cancelamento, Tu vai longe, rapaz, tu vai longe. Deixa eu falar, você já tá indo para outros estados? Quais os lugares que você está acessando fora do Brasil? Pessoas que estão acessando você, que você pode já falar assim, cara, nem esperava. Olha, o Japão essa semana me pegou muito. Umas 3 semanas atrás uma mãe falou: tem muito brasileiro lá, né, também. Então eu não sabia. Muito brasileiro. Uma mãe mandou mensagem e falou: cara, eu te acompanho, eu sou sua fã aqui do Japão. Ela falou: sou sua fã. Então eu falei: de onde você é? Ela? Do Japão. Eu falei: Japão! E aí depois que eu passei no Celso, agora segunda-feira minha cunhada mandou mensagem: Renan, minha amiga que mora no Japão há 7 anos falou que você é famoso lá, com as famílias atípicas. Eu falei: daqui a pouco tá indo pro Japão, hein? Então, vamos lá. Tô aberto. Amém, exatamente. Mas é a segunda vez que eu volto no Rio de Janeiro, porque depois de São Paulo é o maior estado que tem a demanda. Então, sim, são mais de 300 famílias cadastradas na minha lista de espera daqui do Rio. Isso que eu queria entender. Esse cadastro é pra quê? Pra você fazer o atendimento domiciliar? Pra eu fazer o atendimento no estado. Aí eu monto uma agenda, converso com barbearias da cidade que me cedem um espaço, né? Eu analiso os espaços e faço atendimento nessas barbearias. Porque o meu trabalho é ressignificar o corte. De nada adianta, não que de nada adianta, mas entra mais uma vez. Se eu for lá na sua casa cortar o cabelo do seu filho e voltar pra São Paulo... Então, meu trabalho é cortar o cabelo da criança num lugar onde ela tem que cortar, mostrar pra ela que aquele ambiente é seguro. Pra ela poder voltar. Pra ela poder voltar, né? O intuito é que em cada estado que eu vá, eu consiga profissionalizar, entregar essa metodologia para outras pessoas. Então, 3 barbearias aqui do Rio de Janeiro eu já entreguei, tem mais 2 conversando comigo. Então eu termino a minha visita ao estado, deixo essas barbearias indicadas e volto para São Paulo. Aí geralmente tu faz o quê? Em um dia tu faz quantos cortes? Olha, um dia. Tu prefere não é muito saudável fazer muitos vários cortes, né? Porque demanda energia, né? Física, energia agora psicológica. Agora que você pode levar 2 horas, né? Exatamente. Então eu prefiro deixar agendado na média ali de máximo 6 atendimentos. Por isso que você fica uma semana. Por isso que eu fico uma semana, exatamente. Mas falando em cidades, estados, Porto Alegre tem muito cadastro, BH tem muito cadastro, Salvador, Bahia tem muito cadastro, e aí a gente vai montando a agenda conforme as demandas. Primeiro Rio de Janeiro, se eu não me engano, a segunda cidade com o maior número a primeira é São Paulo, claro, a minha região, a segunda Rio de Janeiro, a terceira, se eu não me engano, é Porto Alegre, e eu vou montando por demandas. A cidade que tem mais, eu monto a agenda, monto o grupo, minha assessoria entra em contato e faz esse trabalho. Só que é muito difícil, Elisete, porque as pessoas vivem de mentiras na internet, né? E aí quando a pessoa vê o meu Instagram, ela acha que eu maqueio os atendimentos. Mas eu só edito os vídeos. Mas eu edito o vídeo que é verdade, né? Eu não exponho a criança. Dentro do atendimento acontece muita coisa. A criança desregula, a criança grita, a criança me chuta, às vezes me morde e cospe em mim. Mas pô, isso são distúrbios ali de uma desregulagem. Eu tiro toda essa parte que vai expor a criança e entrego. Eu tiro o atendimento de 3 horas e entrego em 1 minuto e 30, 1 minuto e 40. Então é impossível entregar um atendimento inteiro, porque isso não engajaria, não entregaria para outras famílias. Mas é a verdade. Então, para quem está aqui no Rio e quiser acompanhar o atendimento, pode ir ver que é verdade. Então, é difícil essa questão de, vale a pena. E aí entra aquilo que você falou da não aceitação. Não vou pagar um valor e tudo mais. E só por causa de um corte de cabelo. Não. É um atendimento humanizado que vai trazer dignidade para sua família. Então essa questão de ser muito novo também, né?
A questão de Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Não ser muito novo, eu digo o autismo. Sim, não. A questão de limitações é novo. Um barbeiro que corta o cabelo de criança autista é novo. É novo isso. Acho que entendeu? Qualquer um corta. Exatamente. Acho que o pensamento dos pais é, não, qualquer hora ele vai conseguir cortar. Mas entende que existe um processo, né? A pessoa não entende. Gente, ficaria até amanhã, já tem quanto tempo? Onde tu se vê daqui a 10 anos? Onde eu me vejo daqui a 10 anos? Como uma referência mundial de mobilizar profissionais para fazer o que eu faço. Ter não um sucesso como Renan Santana, sabe? Renan Santana eu nunca almejei sucesso, mas sucesso da metodologia do tio Renan. Eu quero ver essas 2.000 pessoas que vão se transformar em 3, 4, 5 milhares de pessoas tendo braços que consiga realizar aí essa humanização do atendimento. Quem começou com o tio Renan? As crianças mesmo, as mães que começaram a chamar você? Sim, mas a Adriele. A Adriele falou, Renan, acho que a sua característica, as pessoas já te chamam de tio, né? As crianças já te chamam de tio. E para trazer mais ainda essa ludicidade, é bacana. E aproxima, né? Aproxima, exatamente. Quando você fala tio Renan, você não... Não, nós vamos no barbeiro Renan. E já dá aquela quebrada na criança, né? Quando você fala, não, vamos lá no tio Renan. Pô, é bacana. Tu já é reconhecido na rua? Lá, digo Sampa. Alguma abordagem que foi feita aqui inusitada? Nossa, abordagem inusitada de mães que foram lá e falaram, cara, você é amigo do Mion. A galera... O Mion compartilhou um vídeo meu em collab e a galera, ela monta na cabeça dela que você vive e toma café na casa dele todo dia. Exatamente, Nossa, amigo do Mion. Teve um engraçado que meu videomaker pegou também, que foi na inauguração da minha barbearia, que uma família falou, pô, é a inauguração de quem aí? Tava um muvuco de pessoas. Aí alguém citou, falou, não, pô, é a inauguração da barbearia do embaixador dos autistas. Já dão logo o título. A galera vai inventando histórias. Eu falo, pô, esse telefone sem fio aí tem que ter cuidado. Qual foi o vídeo que o Mion compartilhou? Ele pegou da tua coisa, da minha página e compartilhou. Porque ele acompanha muito essas pautas, né? Então, exatamente. Eu sei que o topo do funil é ele aqui no país, né? Ele é o cara que aliás... Ele começou a trazer um outro olhar de uma fala. Porque a gente não via. O que acontece? Eu falo muito que ainda tem muito tabu, muita vergonha. As famílias ainda. Você deve lidar, você sabe mais que eu, né? E ele falou escancaradamente. Ele começou a mostrar. Ele começou a mostrar a rotina. Abrir a casa dele pra mostrar. De quando o filho não queria, de quando não queria falar com ninguém, de quando... O que é importante, né? O canal dele é uma transmissão. De quando ele não... Sabe? Quando tava muita confusão e o garoto ficava irritado com aquilo. Ele começou a trazer as lutas, né? Ele foi uma das primeiras personalidades públicas a trazerem o autismo como pauta, e detalhe, e que foi importante porque começou a haver uma empatia. As pessoas começaram a falar, o menino começou, todo mundo querendo... Porque é difícil pra ele também, tá? Difícil. Porque ele, por ser um cara, sei lá, com recursos pra cuidar do menino das melhores... E mesmo assim ele não é julgado pelas famílias atípicas. Exatamente. Isso é bacana. Foi num dia comum, ele pegou meu vídeo, compartilhou lá. E engraçado que ele compartilhou um vídeo meu que a criança tem limitação, mas ela não é laudada autista. E no vídeo eu tenho esse cuidado. Quem é autista eu falo que é autista, quem não é autista, eu não cito autismo. Só que a minha página, ela tende a levar que eu só atendo crianças autistas. E aquele vídeo ele compartilhou e a criança não era autista. Aí veio a preocupação, porque a mãe começou a receber mensagem: pô, por que você não falou que seu filho era autista? E ela, não, mas ele não é autista. E aí eu entrei em contato com ela com todo carinho. Eu falei, Fran, o vídeo foi compartilhado. É importante que foi compartilhado por ele, mas eu não tenho vaidade nenhuma de apagar esse vídeo, tá? No momento que estiver prejudicando sua família, eu apago na hora. Ela, não, Renan, eu vou lidar com isso aqui, eu vou explicar pro pessoal aqui. Sabe o que aconteceu? Essa semana ela voltou pro segundo atendimento da criança e a criança tá passando por terapia. Não é felicidade em contar, mas uma tranquilidade de tabu, sabe? Sim. E a criança tá passando por terapia e tá passando por um processo pra entender o que se não é, sabe? Não que eu tô querendo que seja. Sim. Mas tem essa investigação. Já tá tendo uma investigação. Exatamente. Legal. Mas foi essa maneira, foi bacana a conexão. Legal, que bom. Ele é um cara que começou a falar muito, e eu achei importante pra desmistificar algumas coisas, as pessoas começaram a falar mais abertamente, porque o pessoal falava muito, parecia que tinha que esconder alguma coisa, enfim, é isso. Maravilhoso, Humberto, já quero
quero te agradecer aqui, cara. Que articulação, que top, que disruptivo entrar lá e botar, vamos fazer um podcast, que legal. Mas o Humberto viu que tu tava no Rio, né? Viu que eu tava no Rio, Eu acho que viu, né, Humberto? Humberto viu, maravilhoso. Ele foi o mentor aí. Não, pô, sensacional. Adorei saber a tua história, cara. Muito obrigado. Sucesso. Você vai muito longe pela tua humildade. A gente vê que a verdade, né, do trabalho, a verdade do trabalho é muito clara no teu olhar, na forma que você fala. E agora eu tô entendendo porque essa Rio Network, toda essa articulação também. Nada, pô, fácil falar trazer esse propósito em trazer outros profissionais, igual você falou, vai ter uma moça da neurociência aqui. Sim, eu quero até ver, que eu acho que ela tá aí, queria até ver se ela te conhecia. Poxa, que ela tá aí ainda. Mesmo. Gente, sensacional. Considerações finais, agradecimentos, se quiser deixar recado sobre o curso, aqui, ó. Pessoal, tá aí. muito obrigado pela oportunidade de assistir, chegar até esse momento do podcast, que eu sei que você não vai conseguir pular. Eu queria deixar claro aqui que existem páginas na internet que tem números e você não conhece o porquê desses números. E tem pessoas que não têm tanto conhecimento, não têm tanta reconhecimento. E tá aqui com a Elisete, prova mais uma vez que não precisa ter número para ter conhecimento, para ter valor. Então convido você a seguir o Estúdio Manancial, para você seguir o podcast deles, que eu mal conhecia, mas eu tô seguindo. Queria agradecer a Elisete, agradecer a Humberto, agradecer toda a equipe deles aqui que me recebeu com o maior carinho. Queria agradecer também as pessoas que fazem parte da minha caminhada. Também falar sobre os cursos. Nas minhas redes sociais tem um Linktree, onde você consegue acessar a minha metodologia, consegue acessar a minha assessoria e saber como me contratar, como conseguir o agendamento comigo, aonde me encontrar e acompanhar a minha rotina. Então Deus abençoe, muito obrigado a cada um que chegou até aqui. Maravilha! Que podcast! Ficaria aqui até amanhã. Galera me conhece, meus podcasts são rapidinho. Aqui com ele não tinha como não ser rapidinho. História fantástica, um cara maravilhoso. Vai vencer, não, já está vencendo, mas tu vai alcançar patamares que tu nem imagina. Amém. Guarda isso, quando estiver lá, tu vai falar, pô, aquela mulher falou. Elisete falou. Guarda isso. Porque não tem como não romper quem não tem propósito. Amém. Não tem. E outra coisa que eu ouvi e eu guardei isso, quando é reconhecido no céu, a terra reconhece. Então não é à toa que você está em pouco tempo, de forma honesta, de forma séria, num trabalho que quem está de fora parece que é fácil. Parece que é tranquilo. Mas não é fácil. Lidar com pessoas já não é fácil, lidar com crianças dentro das suas demandas, e você é tão rápido ali caminhando e avançando, é porque há uma necessidade urgente nesse tempo. E Deus te colocou na terra, cara, para cumprir um propósito que é especial. Muito obrigado, Elisete. É um prazer imenso estar aqui com você. E André Felipe, muito obrigado por essa oportunidade. Me ligou ontem, Elisete, aí, dá pra tu fazer? Bora. Falei, manda aí, deixa eu ver. Dependendo. Deixa eu olhar, deixa eu menino. ver. Ih, gostei. Bora. E assim que acontece as Vai coisas. fazer o que, Humberto? Fala aí. É hoje? Como é que eu esqueci? Aniversário do André. Como assim, se eu tinha anotado na minha agenda? Calma aí. Como assim que eu não sei que é aniversário do André Felipe? Vai apitar aqui pra mim daqui a pouco. Aniversário teu? Meu Deus, como assim? Gente, aniversário do André Felipe. Meus parabéns aqui em público, né? Deus abençoe essa vida, muitos anos de vida aí. E eu sempre mando parabéns, hein? Que isso, hein? Gente, terminando com parabéns ao Felipe, ao André Felipe. Muito obrigado de verdade. Amém. Foi um prazer realmente ouvir tua história, aprender contigo. Tu é fera, hein, cara? Tu é... Tchau, gente. Até a próxima. Cara, tu é bravo.